droga? Bom, esse livro foi escrito por Ana Martins Marques e publicado em 2015. A autora é mineira e é considerada contemporânea, tá em produção, né? Tá criando coisa aí. Ele é um livro de poemas, de diversos poemas, então a gente não tem uma história só, com começo, meio e fim. Então, cada poema ele tem uma lógica. O livro tem partes, e as partes ali dentro de cada parte, você tem uma relação, né, temática. Cada poema tem uma estrutura específica. No geral, o livro ele apresenta versos livres, ou seja, os versos eles não são completamente metrificados. Em alguns momentos você vê uma incidência ali da mesma quantidade de sílabas poéticas, mas não é regra. Às vezes aparecem rimas, mas também não é no livro todo, não são em todos os poemas que a gente tem rima. Essa semelhança que ela visa já no título, né, o livro das semelhanças, ela é sustentada a partir de muitas comparações. Então a expressão do nananana como tal coisa, como tal coisa, aparece bastante na obra. Metáforas, que quando a gente quer falar de uma coisa usando outra palavra, né? Então, as metáforas também se fazem bastante presente no livro. Relações de intertexto, então ela menciona outros autores. Por exemplo, aqui ela fala de Ana Cristina César, que é uma outra escritora. Ela fala do Manuel Bandeira, que é um outro escritor. Então, ao longo do poema, ela faz o tempo todo ali uma relação dos poemas, né? Então ela vai falar do Paul Mann, que é outro escritor, enfim, ela vai trazendo referências, tem diversas, ao longo de todo o livro, né? E uma coisa interessantíssima, que eu acho que seria o que mais aparece, assim, na obra, é como a Ana consegue transitar do concreto para o abstrato ao longo de toda a obra. Então ela cria um verso que te faz pensar em nível concreto, de repente ela vem para o abstrato e vice-versa. Então ela vai fazendo essa brincadeira de te jogar para o real e para o simbólico, para o real e para o simbólico, para aquilo que é imediato ao nosso cotidiano, aquilo que exige uma certa reflexão, e o tempo todo esse movimento vai fazendo com que a gente tenha uma quebra de expectativa muito interessante. Então é um livro delicioso de ler e muito sensível. As imagens que a Ana cria, os elementos que ela traz, são de uma sensibilidade que, olha, esse livro é para você ler assim, degustando, aos poucos, assim, porque é realmente muito gostoso. Bom, e como que é organizada essa obra, né? Basicamente, o livro é dividido em 4 partes. Só que antes da primeira parte, a gente já tem um poema, que é um tanto quanto não convencional. Então, antes da primeira parte, tem um poema chamado Ideias para um Livro. Olha que interessante. Ela elenca 6 ideias. Primeiro, uma antologia de poemas escritos por personagens de romance, que seria bem legal. 2, uma antologia de poemas epitáfios, frases fortes, impactantes. 3, uma antologia de poemas que citem o nome dos poetas que os escreveram. Honestidade intelectual é tudo, né? 4, uma antologia de poemas que atendam às condições 2 e 3. 5, um livro de poemas que sejam ideias para livros de poemas. E 6, este livro de poemas. Olha só que legal! Como a primeira parte chama-se livro, e a ideia é que nós, enquanto leitores, acompanhemos o processo de criação de uma obra, para você chegar em um livro, que é a primeira parte, você primeiro precisa ter a ideia. Então ela faz com que a gente acompanhe ela, selecionando as ideias, né, a ideia que melhor pareceu ali para ela, para fazer o livro, e aí a gente entra no livro em si. Então a primeira parte chama-se o livro, e o legal é que cada poema dentro dessa parte são elementos do livro. Então, por exemplo, capa. Primeiro poema é capa, claro, todo livro tem uma capa. Um biombo entre o mundo e o livro. Lembra biombo? Aqui ó, a imagem, aquela divisória maleável. Então a capa te coloca um pezinho no mundo e outro no livro, um pezinho no mundo e outro no livro. Próximo poema, nome do autor.
impresso, como parece estranho o mesmo nome com que te chamam. E aqui ela faz uma reflexão entre eu, pessoa, eu, autora. Daí ela vai para título, dedicatória, epígrafe. Detalhe que epígrafe é aquele texto que antecede uma produção. E ela escolhe 2 epígrafes de autores que existem mesmo no mundo real. E são epígrafes bastante contrastantes, né? Opostas, quase opostas, mostrando aí que vai ser um livro de oposições e, por isso, um livro complexo. Aí ela tem o primeiro poema dentro desse livro. O primeiro poema ela diz assim: o primeiro verso é o mais difícil. O leitor está à porta, não sabe ainda se entra ou só espia, se lança ao livro ou finalmente encara o dia. O dia. Contas a pagar, correspondência atrasada, congestionamento, xícaras sujas. Aqui ao menos não encontrarás, leitor, xícaras sujas. Olha só o poder da argumentação. No dia tem o quê? Tem conta, tem louça suja, tem trânsito. Vem cá, ó, aqui você não vai encontrar essas coisas. Aí ela entra no segundo poema, acidente, encontro, não sei fazer poema sobre gatos, boa ideia pro poema, enfim, vai. E aí tem um poema chamado O Último Poema, que não é o último poema dessa sessão, tá? É o último poema do que seria o livro. Dela diz assim: agora deixa o livro, volta os olhos para a janela, a cidade, a rua, o chão, o corpo mais próximo, tuas próprias mãos, aí também se lê. Olha só, no primeiro poema ela teve que argumentar pra gente ficar. No último ela diz: agora larga esse livro e olha pro mundo. Olha que beleza, olha como você é capaz agora. Teu olhar tá capacitado para enxergar a arte, para enxergar a poesia no que te cerca, inclusive nas próprias mãos. Lindo, vai dizer. Ah, meu Deus. Aí tem índice remissivo, e o último poema chama-se Contracapa, que daí faz uma brincadeira com a capa. Contracapa, um biombo entre o livro e o mundo. Se na capa era mundo e livro, agora é livro e mundo, porque eu tô nele e volto pro meu mundo. Olha que bonito, que sutileza. Então, a primeira parte do livro é uma metalinguagem, quando a gente usa da linguagem para falar dela mesma. Exposição dos processos de produção, a gente está vendo os bastidores aí de criação de uma poesia e essa transformação. Primeiro ela argumenta para a gente ficar no livro e depois ela fala: agora fecha, porque você enxerga já o mundo ao teu redor com um olhar mais sensível. Ai, gente. A segunda parte do livro chama-se Cartografias. É muito interessante, porque aqui é quando ela começa essa brincadeira mais evidente entre o concreto e o abstrato, né? E com uma pegada lírica, com uma pegada amorosa muito bonita. Então, o primeiro poema de Cartografias, ela diz assim, ó: e então você chegou, como quem deixa cair sobre um mapa, esquecido, aberto sobre a mesa, um pouco de café, uma gota de mel, cinzas de cigarro preenchendo por descuido um qualquer lugar até então deserto. E agora, esse deserto é o deserto do mapa, onde as coisas caíram, ou é o deserto da mesa, onde estava vazio e faltava alguém naquele espaço que ela vive? Olha que interessante, é aí que eu falo essa ambiguidade, ela deixa o ambíguo aqui, né? Entre o real e aquilo que é abstrato. Cartografias fala muito sobre mapa, na verdade fala muito sobre espaço físico e o espaço emocional. Então ela vai falar de mapa, ela vai falar de outros lugares, ela vai falar da esquina, ela vai falar da rua, ela vai falar da casa, então lugares, mas esses lugares também internamente, né? Olha o outro. Você fez questão de dobrar o mapa de modo que nossas cidades, distantes uma da outra, exatos 1.720 quilômetros, fizessem subitamente fronteira. Dobrou, fez fronteira. Então, quer dizer, obviamente, dobra o papel. Você não faz fronteira, né? Um lugar que está 1.720 quilômetros de distância. Mas, de novo, ela te desafia a ir além do concreto e pensar num abstrato. Não só sobre amor, não só sobre amor com o outro, ela também fala dela mesma. Por exemplo,
Não sei viajar, não tenho disposição, não tenho coragem, mas posso esquecer uma laranja sobre o México, desenhar um veleiro sobre a Índia, pintar as ilhas de Cabo Verde uma a uma como se fossem unhas, duplicar a África com um espelho, criar sobre o Atlântico um círculo de água, pousando sobre ele meu copo de cerveja, circunscrever a Islândia com meu anel de noivado ou ocultar o Sri Lanka depositando sobre ele uma moeda média. Visitar os nomes das cidades, levar o mundo a passeio, por ruas conhecidas, abrir o mapa numa esquina, como se consultasse, apenas para que tome algum sol. Então ela não viaja, não tem essa afinidade, mas tendo o mapa em mãos, ela explora o mundo todo e ainda leva o mapa para passear com ela. Olha que delicadeza, olha que essa inversão ela é de uma ironia, ela é de uma graça, né? Enfim, e uma coisa interessante dos poemas que a gente observa é que eles usam pouquíssimos, né? Eles têm pouquíssima presença de pontuação. O que faz com que, quando seja um caso de ambiguidade, o leitor ou a leitora escolha como vai resolver. Onde que eu quebro o verso? Para onde que vai esse adjetivo? Vai para o substantivo anterior ou posterior? É a gente que escolhe, justamente por essa questão da pontuação, ela dá essa liberdade também. Então, segunda parte, transição, real e o abstrato, temática lírica e amorosa, muitas menções aos espaços, né? Aí a gente entra na terceira parte, visitas ao lugar comum, que são poemas enumerados bem curtinhos a partir de expressões populares. Olha que interessante. Então ela começa, por exemplo, a primeira expressão, quebrar o silêncio. Quebrar o silêncio e depois recolher os pedaços, testar-lhes o corte, o brilho cego. Quando a gente fala em quebrar o silêncio, a gente pensa isso em sentido conotativo, em sentido figurado. Ninguém está quebrando alguma coisa mesmo, é alguém que começou a falar. E aí ela, logo depois de quebrar o silêncio, ela traz uma literalidade, ela traz uma denotação. E depois recolher os pedaços, testar-lhes o corte, o brilho cego. Informação. Ela te deixa sem palavras, assim, ela dá um susto poético. Pronto, ó, a expressão, susto poético. Porque ela quebra aquilo que é familiar a gente. Porque para todo mundo é um lugar comum o que significa quebrar o silêncio. Todo mundo sabe o que significa, igual pagar para ver. Todo mundo sabe que pagar para ver é duvidar, né? Ah, eu duvido. E daí ela fala, pagar para ver e receber em troca vistas parciais uns cobres de paisagem. Quebrou a nossa cara, né? Dobrar a língua e depois desdobrá-la, deixar cair uma a uma palavras não ditas. E aí eu separei também a última dessa parte, que da mesma família do quebrar o silêncio é quebrar promessas. Pra gente, se você ouve quebrar promessa, uma expressão popular, um lugar comum, quebrar promessa é não cumprir o que você falou. E dela diz assim, quebrar promessas, e ao recolher os cacos, discerni-los entre aqueles do silêncio quebrado. Quer dizer, o último poema dela retoma o primeiro. Se nessa primeira parte ela falou de quebrar o silêncio, no último poema ela retoma essa ideia. Discernir. Quebrar promessas, os cacos das promessas são diferentes dos cacos do silêncio. Ai, meu Deus! Aí a gente entra na quarta parte, o livro das semelhanças. Sim, o nome do livro é o livro das semelhanças e a quarta parte é homônima. O livro das semelhanças tem o mesmo nome. O livro das semelhanças tem vários poemas também. Essa parte é um pouco mais longa, talvez a mais longa do livro todo. Tem poemas que têm título, tem outros poemas que não têm título. No normal, aqui no geral, eles falam sobre questões mais filosóficas, questões mais abstratas. Ela traz temática da mitologia, ela traz uma reflexão bastante interessante de correspondência entre o nome das coisas e as coisas, entre significado e significante. E aí eu separei alguns pra gente ler juntos. Ó, dentro da quarta parte tem um poema, dos vários, tem um que se chama O Livro das Semelhanças. Vai dizer, parece aquelas bonecas russas, né, a matrioska. O Livro das Semelhanças tem uma parte, o Livro das Semelhanças, e dentro tem um poema chamado O Livro das Semelhanças. E ele diz assim, ó. O modo como seu nome, dito muito baixo, pode ser confundido com a palavra xícara,
E como ele esquenta de dentro para fora. O modo como a palma das suas mãos se parece com porcelana trincada. O modo como ao levantar-se você lembra um grande felino, mas ao caminhar já não se parece com um animal, mas com uma máquina rápida. E de costas sempre me lembra um navio partindo, embora de frente nunca pareça um navio chegando. O modo como dita por você a palavra sim parece uma palavra que fizesse o mesmo sentido em todas as línguas. O modo como dita por você a palavra não parece uma palavra que você acabou de inventar. O parentesco entre as fotografias rasgadas, os brinquedos esquecidos na chuva, cartas que deixamos de enviar, produtos em liquidação, frases escritas entre parênteses, papel de presente, as toalhas que acabamos de usar e massa de pão. E, mais importante, o parentesco de tudo isso com o modo como você chama o táxi por telefone. A camisa branca que você acabou de despir sempre me lembra um livro aberto ao sol. Seus sapatos deixados na sala sempre me parecem ensaiar os primeiros passos de dança, numa versão musical para o cinema do seu livro preferido. O modo como no seu apartamento as coisas sempre parecem estar em casa e você sempre parece estar de visita. O modo como você pede licença à penteadeira para chorar. O modo como as nossas conversas me lembram bilhetes interceptados, cardápios de restaurantes, exóticos rótulos de bebidas fortes, documentos comidos nas bordas por filhotes de cão. O modo como seus cabelos parecem as linhas de um livro lido por uma criança que ainda não sabe ler, ou apenas desenhos que alguém por equívoco tomasse por escrita. O modo como seus sonhos parecem os pensamentos de pessoas que sobreviveram a um desastre de avião. Parecem as lembranças de um ex-boxeador apaixonado. Parecem os projetos de futuro de crianças muito pequenas. Parecem conto de fadas preferidos de ditadores sanguinários. Os parentescos entre as guerras íntimas, os jogos de armar, as primeiras viagens sem os pais, os países coloridos de vermelho no mapa mundi, pessoas que sempre esquecem as chaves, as primeiras palavras ditas pela manhã e a disposição para usar a violência. E o modo como, apesar de tudo isso, você não se parece com ninguém, a não ser talvez com certas coisas similares a nada. Olha como de tanta gente buscar semelhança, o modo como, e como. E ela foi procurando semelhança, como ele levanta, como ele senta, como ele sai, como é dito o nome dele, como... E aí, de repente, como apesar de tudo isso, você não se parece com ninguém, a não ser talvez com certas coisas similares a nada. É isso, gente, a busca pela semelhança, ela exalta as diferenças. Esse poema eu acho lindíssimo, né? Então, e é bastante interessante. Aí mostra a complexidade, né? Por que o tempo todo ela vai nos jogando do abstrato pro concreto? Porque essa semelhança, ela deixa clara a diferença que existe entre as coisas. Aí o próximo poema, dessa parte aí do livro das semelhanças, chama-se Faca. Olha como ela reflete sobre o uso das coisas. Como chamar faca, tanto aquela enfiada na fruta, quanto aquela enfiada no peito? Como chamar fruta, tanto o sol polpudo da laranja, como a lua doce da lixia? Como chamar peito, tanto o peso oco do meu coração, quanto o peso oco do seu coração? Como que o mesmo nome se dá para coisas tão diferentes? E mesmo sendo um peito oco, é o meu peito oco e o seu peito oco é outro. Então ela vai refletindo sobre o nome que se dá às coisas. Separei ainda para vocês um poema não de amor, um exercício dela fortíssimo para não parecer que ela ama. Não vou falar de amor, eu vou falar do tempo que faz, dos animais do zoológico, de como eles não parecem tristes. E aí ela faz uma série de reflexões para chegar ali dizendo que, na verdade, esse tentar não falar de amor também é uma forma de amar, né? E aí, por último, um outro último poema dessa parte ainda também, eu separei pra gente pensar o Tenho Quebrado Copos, que ela também faz uma reflexão. E aí agora ela não mais dilui a fronteira do real e do abstrato, mas agora ela vai do real, quebrar copo, objeto, e dos cacos surgirem pensamentos, surgirem reflexões extremamente filosóficas. Gente, esse livro, de novo, é para degustar.
é para degustar, de pouco em pouco, para ter contato com essas sensibilidades, com essas brincadeiras, com essas piadinhas, com esses sustos poéticos que a gente encontra no meio do caminho. Então, ó, vale a pena a leitura. Se ficou alguma dúvida, você, por favor, manda aí nos comentários pra gente conversar. Não esquece também de se inscrever no canal, de curtir esse vídeo, porque isso ajuda demais o nosso trabalho. Por hoje é isso, espero que vocês tenham gostado. Ó, um grande beijo e fui!